Que a paz de Jesus encontre todos vocês que estão nos ouvindo agora. Eu sou o pastor Paulo Henrique e hoje eu estou aqui para falar com todos vocês sobre a doença que há muitos anos tem destruído a vida de muitas pessoas e ela é muito antiga, mas agora ela tem desabrochado no nosso cenário brasileiro e mundial e eu tenho caracterizado essa doença como a doença do século XXI. Os irmãos sabem que o século XXI é caracterizado pela dúvida. Então, esse século XXI já é considerado o século da pós-modernidade. Nós iremos falar justamente sobre a depressão. É isso mesmo, a doença do século XXI é a depressão. Ontem, no programa do Fantástico, no dia 17 de 8 de 2014, pela Rede Globo de televisão, os apresentadores Tadeu Schmidt e Renata Vasconcelos levou matéria no ar sobre a depressão. E nessa matéria eles falaram sobre a morte de um ator famoso chamado Robin Williams, que tirou a sua própria vida por um caso de depressão. Segundo o Dr. Drauzio Varela, ele é um médico, cientista e especialista em oncologia. A depressão é uma doença crônica recorrente que produz uma alteração de humor caracterizada por uma tristeza profunda sem fim, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa. Na matéria de ontem, as pessoas que trabalham como atores são diagnosticadas mais propensas a terem esse tipo de doença. Então você pega aí músico, você pega atores, você pega intérprete pessoais, esses tipos de pessoa, humoristas, eles tendem a adquirir essa doença com mais facilidade do que as pessoas que exercem outro tipo de atividade. Segundo esta análise do Fantástico, eu farei uma análise clínica e teológica acerca deste quadro sobre essa doença, que tem tirado a vida de muitas pessoas. No meu entendimento, a depressão pode ser diagnosticada como um câncer na alma, e aquilo que vai caracterizar o câncer como benigno ou maligno são os exames feitos por ela. Através das pesquisas chegaremos à patologia. Vamos ler um texto bíblico que Jesus fala acerca dessa doença sobre as pessoas e portadores dela. Se você vai poder acompanhar agora aí na sua tela, pega a sua Bíblia, se você tiver a oportunidade, ou acompanhe aí no seu vídeo. O texto é Mateus capítulo 23, nós iremos ler o versículo 23 até o versículo 28. Acompanhe comigo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Eis que se devia praticar em primeiro lugar, contudo, sem omitir aquelas. Versículo 24. Guias cegos, filtrais um mosquito e engolis um camelo. 25. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Versículo 26. Fariseu, cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Versículo 27. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhante ao sepulcro caiado, que por fora se mostram bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Para finalizar, o versículo 28. Assim também vocês parecem justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Pois bem, queridos, neste texto que nós acabamos de ler, Jesus classifica os líderes religiosos de sua época como pessoas hipócritas. Você vai ver na sua tela agora esse vocábulo grego, hipócrites, que significa um ator mascarado. É um vocábulo que é um substantivo masculino derivado do termo rupocrino, que tem sua junção rupo, que significa em, e crino, juiz. Significa literalmente julgar corretamente.
Ou seja, um teatro, um ator, figurativamente uma pessoa de duas faces, bipolar, hipócrita. Em português, essa expressão hipócrita é um adjetivo que significa fingido, que não age de acordo com as ideias que demonstra ter. Na filosofia de Aristófanes, Xenofonte, Platão, Eliano, Herodes e Lúcio, a depressão é uma doença oriunda do medo e também tem a ideia de um ator no palco, completamente um intérprete. Agora, o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: quando Jesus está no pórtico do templo, está na frente dos fariseus e dos escribas, e Jesus relata nesse texto visto por Mateus que esses escribas são considerados hipócritas. Às vezes no seu ouvido essa palavra parece uma palavra ofensiva, mas na verdade Jesus estava chamando esses fariseus de atores mascarados. Toda vez que os escribas e os doutores da lei indagavam Jesus, eles queriam, na verdade, mostrar aquilo que eles não eram. Eles queriam mostrar aquilo que eles não faziam. Eles queriam cobrar das pessoas aquilo que eles não podiam fazer. E quando Jesus olha nos olhos deles e chamam eles de hipócrita, Jesus está falando que eles incorporam para si pessoas que eles não podem ser. E na matéria do Fantástico foi justamente o que é diagnosticado. Os irmãos sabem que nos últimos 5 anos, vários artistas conhecidos no mundo foram alvo dessa doença e perderam a sua vida. Você tem o Michael Jackson, você tem o Robin Williams, você tem aqui no Brasil o Chorão, da banda Charlie Brown Jr. Então, essas pessoas sentiram um vazio dentro da sua alma. E aí, na psicologia clínica e pastoral, nós chamamos esse tipo de situação de soma psiquikon. Psique, em grego, é alma. Então, psicologia seria o estudo da alma, a análise da alma. E quando uma pessoa sente um vazio na alma, ela não sabe que ela tem um câncer na alma, ela não sabe que ela tem uma deficiência na alma. Jesus estava falando que os fariseus tinham um problema na alma e eles só poderiam ser curados se eles dessem liberdade, se eles dessem oportunidade de Jesus entrar na vida deles e transformá-los de uma forma totalmente poderosa. Assim eles poderiam realmente mudar a sua vida. Agora, olha que interessante. Quando Jesus fala que eles davam o dízimo do endro, do cominho e das hortelãs, Jesus estava falando que eles demonstravam ser pessoas legais. E na matéria do Fantástico, essas pessoas que são atores, artistas, músicos, eles incorporam um personagem, eles incorporam aquilo que eles não são. E automaticamente, quando eles estão trabalhando, quando eles estão mostrando o seu papel, a sua transformação, quando eles param de trabalhar, ele tem um vazio na alma. Eles ficam machucados, eles ficam entristecidos. Por quê? Porque quando você assume aquilo que você não é, você tem dificuldade de voltar àquilo que você é. Isso deixa um vazio na alma e faz com que você seja uma pessoa depressiva, cheia de medo. Nós iremos observar aqui que a depressão também ela é oriunda do medo. Normalmente as pessoas que são depressivas são pessoas que têm medo de algo ou de alguém. Eu vou citar também mais um exemplo de uma morte do Chico Anísio. O Chico Anísio morreu de excesso de depressão. Tem várias matérias do Fantástico, você pode observar várias matérias da Rede Globo, que o Chico Anísio perdeu a sua vida justamente por causa da depressão. Um vazio na alma. A depressão, como eu disse, ela é oriunda do medo. E a expressão medo, você vai poder acompanhar aí agora na sua tela, vem do grego phobos, que significa ausência de segurança. Aquele que tem pavor de sofrer algum dano, ficar em um estado de alerta,
retirar-se, fugir, porque o ambiente não lhe é favorável, sentir-se sem recursos suficientes para permanecer no ambiente. Então, quando uma pessoa não se sente segura, ela vai começar a desenvolver uma espécie de fobia. E a depressão, através do medo, vai causar alguns problemas e alguns distúrbios que você conhece. Por exemplo, a síndrome do pânico. Por exemplo, a síndrome do medo. Existem pessoas que apresentam esses quadros clínicos que são oriundas do medo, que vai gerar uma depressão. E uma coisa também que a depressão gera é aneurisma, que é o excesso de depressão. A pessoa depressiva, ela fica para dentro, ela não consegue, ela demonstra que está bem, no caso dos atores, mas ela não está bem. Por exemplo, um ator pega um papel de vilão. Naquele papel, de tanto ele trabalhar com aquele papel, dificilmente ele volta, ele consegue mostrar quem ele é de verdade. Pega um papel de bonzinho, ele vai fazendo bonzinho, vai fazendo bonzinho, vai fazendo bonzinho, mas na vida real ele não é bom, ele não consegue ser bom para ele mesmo. Então quando Jesus está chamando os escribas de hipócritas, Jesus está falando, na verdade, ao invés de vocês incorporarem uma religiosidade, vocês deveriam ser vocês mesmos. Praticar a fé, praticar a misericórdia e entender os preceitos e as leis de Deus. Nós vamos ler mais um texto agora, que é o texto de Marcos, capítulo 4 e versículo 40. E você vai poder acompanhar na sua tela esse texto, onde Jesus trata alguma coisa com os discípulos e vai ser de suma importância para nós. Vamos à leitura do texto sagrado. Então perguntou a seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Vejam bem, queridos, quando eles estão numa tempestade e o barco parece que vai afundar. Jesus está descansando no barco. Jesus está tranquilo. Na mente dele, ele sabe que ele tem o domínio sobre as águas, ele tem o domínio sobre os céus, ele tem o domínio sobre a terra. Ele, como Criador, sabe que a hora que ele falar, a tempestade se acalma, porque ele manda na tempestade, ele manda no tempo, ele manda em tudo. Então, os discípulos, não tendo consciência disso, claro, foram chamados há pouco tempo para exercer o ministério de discipulado. Quando Jesus indaga os discípulos, por que vocês têm tanto medo? Jesus está falando, por que vocês têm tanta falta de segurança? Por que vocês têm tanto vazio? Por que vocês têm tanto phobos? Os discípulos, Pedro, nervoso, acorda o mestre, briga, chacoalha, Senhor, nós vamos morrer. E Jesus olha para eles e fala, por que vocês ainda não têm fé? Se você observar comigo, nos textos anteriores, desde Marcos, capítulo 21, Jesus fala algo para eles que é muito interessante. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Volte a alguns capítulos e você vai observar comigo Marcos, capítulo 4 e versículo 21, onde diz assim a palavra do Senhor. Ele lhes disse, quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto, sendo que não para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Continuou ele dizendo, com a medida com que medirem, vocês serão medidos. E ainda mais acrescentou para vocês, a quem tiver mais, lhe será dado, e de quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Se vocês observarem comigo mais um texto, é o texto de João, capítulo 1 e versículo 4 e 5, que vai dizer o seguinte, um pouquinho mais para frente você pode ir para o texto de João, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1 e versículo de número 4 e 5. Vamos à leitura do texto sagrado. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. O relato de Marcos e o relato de João
trata da seguinte questão. Toda a Bíblia foi escrita num contexto judaico. Então, os irmãos, se você tiver dificuldade de interpretar um texto, é por conta, em suma, da cultura judaica. Tanto o Primeiro Testamento quanto o Segundo foram escritos dentro de uma cultura judaica. O Segundo Testamento, também, além da cultura judaica, foi escrito numa cultura da mitologia grega. Então, muitos assuntos concernentes ao Novo Testamento ou ao Segundo Testamento é decorrente de uma cultura grega, de uma cultura mitológica da Grécia. Jesus chama os discípulos, em Marcos capítulo 4, para irem para o outro lado da margem. Os discípulos estavam com medo antes de entrarem na tempestade, antes de entrarem no mar. Já estava à noite e todos os discípulos estavam com medo de deixar suas casas, estavam com medo de deixar suas esposas, estavam com medo de deixar os seus filhos. Quando Jesus fala, é necessário que nós vamos para o outro lado da margem, na mente dos discípulos eles começam a ficar desesperados. Eles começam a pensar, eu vou deixar minha comida em casa, kosher, eu vou deixar a minha família, o meu Shabat não vai ser mais o mesmo, porque eles eram judeus. Então, na mente dos discípulos, eles perderiam muitas coisas. E Jesus sabia o que ele iria fazer do outro lado da margem. Os discípulos sabiam que do outro lado da margem existia deuses gregos, existiam parte da mitologia grega onde espíritos malignos ficavam rondando por aquele lugar. Se você observar o texto de Marcos capítulo 5, na cidade de Genezaré, mais conhecido como a cidade de Gadara, vocês vão perceber que lá tem um homem endemoniado. E esse homem portava legiões e legiões de demônios. Os discípulos já ouviram falar desse homem. E esses demônios que estavam lá, dentro da mitologia grega, tem um deus chamado Phobos, que é o deus da escuridão, o deus do medo, filho de Ares e filha de Artemis. Esse deus grego agia na vida das pessoas ali naquela região. Então, o deus da escuridão e o deus da tempestade, Phobos, esses discípulos sabiam que alguma coisa ia acontecer no meio dessa tempestade. Com medo, eles entram no barco. Alguma segurança eles tinham em Jesus. E quando o calo aperta, a tempestade aperta, eles vão pedir o socorro. O mais engraçado é que Jesus fala para eles: vocês são homens que não têm fé. E é o que eu quero trazer para você. Você que tem depressão, você que tem medo, você que é artista, ator, você que trabalha com moda, você que tem que fazer as pessoas sorrir e transparecer e transpassar que está tudo bem, mas na sua alma, no seu coração, não está bem. Essa luz que estava entre os homens, que é Jesus, pode transformar a sua vida. Se Jesus brilhar na sua vida, o medo não vai mais tomar conta do seu coração. A depressão não vai mais reinar na sua vida. E não importa o quadro clínico que você apresente hoje, a situação pode ser a pior. Jesus, que é a luz do mundo, pode transformar você, pode te libertar e limpar você dessa situação depressiva. E nunca mais você terá esse quadro depressivo e mostrará para as pessoas o quanto Jesus vive, o quanto Ele é bom e o quanto Ele tem o poder de transformar a vida das pessoas. Acompanhe um texto comigo. O texto é João, capítulo 8 e versículo 36. Vamos à leitura do texto sagrado. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Olha que texto maravilhoso. Quando João narra
que se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres, essa questão de libertar, no grego, tem um poder muito forte e muito grande. Observe comigo aí na sua tela. A expressão libertar, utilizada no texto, é euleterose, que é oriunda da palavra eleuteros, que traduzida é liberdade, e significa deixar de ser escravo do medo, sem restrições, soltaram as correntes. Quando Jesus chega na cidade de Genezaré, em Marcos capítulo 5, Jesus liberta aquele opresso, aquele deprimido, aquele que tinha medo, aquele que o diabo oprimia. Quando você tem uma doença na alma, só Jesus, que conhece a alma, que tem o domínio sobre a sua alma, que pegou você com as suas mãos para transformar e criar você, sabe como limpar você e ter o domínio sobre a sua alma. Eleuteros significa que Jesus vai quebrar as correntes da depressão que tem na sua vida. Qualquer pessoa, seja você de padrão escalão alto, seja você de qualquer atividade humana que você exerça aqui na terra, Jesus consegue mudar você. Para isso, você precisa se libertar do medo e viver pela fé. Aí eu desafio você. Você sabia que a fé tem gradação? Você sabia que todos os seres humanos têm fé? Você sabia que a fé existe estágios? Você sabia que a fé existe dimensão? Não. Então, para isso, você precisa entender quais são as dimensões da fé e por que Jesus diz que os discípulos são homens de pouca fé. Por que Jesus diz que existe fé com um grão de mostarda? Por que Jesus dá gradação à fé? Eu quero ajudar você e através desse vídeo você vai poder adquirir esse meu DVD, que é justamente esse DVD que é As 4 Dimensões da Fé. Esse DVD que aparece aí na sua tela, As 4 Dimensões da Fé, você vai poder entender um pouco mais dessa questão de se libertar do medo, da fobia e viver pela fé. Nesse DVD, a gente fala num congresso gravado lá em João Pessoa, na Paraíba, aonde eu trato de assuntos como a gradação da fé, se todo ser humano tem fé e quais são os tipos de fé que a Bíblia relata e como você deve fazer e se portar para ter uma fé mais gradual. Pode ser também que essa situação de medo e fobia e depressão da sua vida é oriunda de vários quadros clínicos. É claro que nós temos que fazer uma análise, cada caso é um caso, mas eu tenho certeza que, em suma, esse material vai conseguir te ajudar. Você adquirindo esse DVD, As 4 Dimensões da Fé, você vai ganhar um presente. Você vai ganhar esse DVD, que é o Ano do Perdão. Se você soubesse que o perdão tem poder de quebrar a corrente, e às vezes você é depressivo com problemas familiares, você é depressivo com problemas de sua mãe, você é depressivo porque o seu pai e a sua mãe se separaram, você é depressivo porque você sofreu violação quando era menor, você foi roubado, você tem medo de dirigir. Então às vezes você precisa liberar o perdão para você mesmo e receber o perdão de Deus. Você adquirindo esse DVD, As 4 Dimensões da Fé, e olha, eu não estou aqui para vender, estou aqui para te trazer uma oportunidade de melhoria. Esse DVD custava R$25. Você adquirindo esse DVD hoje, você vai pagar R$19,99, apenas R$19,99, e vai ganhar de presente. É isso mesmo, você não está acreditando, né? Você vai ganhar de graça o DVD, O Ano do Perdão. Só esses 2 DVDs você ia pagar R$50, mas você está pagando R$19,90 nas 4 Dimensões da Fé e ganhando de graça o Ano do Perdão, e ainda o frete está incluso. É isso mesmo. Liga para os seus amigos, compartilha esse vídeo no Facebook, tá bom? E se você tem um filho, tem um amigo que você quer ter um tratamento, que você quer conversar com alguém, você que é cristão, você irmão, irmã, pastor, bispo, apóstolo, que tem algum problema, esse tipo de problema na sua igreja, você não consegue tratar dentro da palavra, dentro da teologia bíblica, pode entrar em contato conosco. Pode acessar também o nosso site, que é www.conselhos
e também curtir a nossa fanpage no Facebook, que é facebook.com/itseed. Tá certo, pessoal? Eu fico por aqui e desejo a todos vocês a paz em nome de Jesus.